Vamos agora ao descritor de número 15, ele está aí bem claro na sua tela. Lê comigo. Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, entre outras classes gramaticais. Vamos lá. Estudo mostra que o cacau sofrerá com mudanças no clima. O cacau, uma das culturas economicamente mais importantes da África Ocidental e um dos culpados pelos prazeres do mundo ocidental, será fortemente afetado pela mudança climática, segundo o novo estudo. Mais da metade do chocolate do mundo é originário de Gana e Costa do Marfim, onde o crescimento do cacau será muito diferente em 2050, de acordo com o estudo realizado pelo Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT. Provavelmente algumas áreas permanecerão adequadas para o cacau, mas saberemos somente quando os agricultores adaptarem sua gestão agronômica às novas condições. Haverá também áreas onde a adequação do cacau aumentará, afirma o estudo. A mudança climática não só traz más notícias, mas também uma série de oportunidades em potencial. Os beneficiados serão aqueles que estiverem prontos para a mudança e souberem se adaptar. O mais importante é que o declínio da produção de cacau mostrará a fragilidade da dependência dos agricultores em uma única cultura para ganhar a vida. Diversificar para culturas mais resistentes ao calor é fundamental, afirma o estudo. Os autores recomendam laranja, óleo de palma e de caju como possíveis alternativas. O relatório também recomenda o melhor sombreamento para as plantas de cacau, o acesso a novas variedades de sementes e uma melhor prevenção de incêndios florestais. Temos que pensar cada vez mais em alta qualidade, disse Norte. Como diminuirão os suprimentos, será mais importante ter uma estratégia de qualidade do que uma estratégia de volume. Nesse texto, no trecho, não só traz más notícias, mas também uma série de oportunidades. As expressões destacadas estabelecem com a frase anterior uma relação de letra A, a gente tem a adição, letra B, alternância, letra C, explicação, na letra D, oposição e na letra E, conclusão. Dá uma olhada com calma. Olha lá, quando eu digo não só traz mais notícias, mas também uma série de oportunidades. Perceba que eu estou adicionando, que eu estou acrescentando informações após esses elementos coesivos. Então a resposta certa é a letra A, mas também. Se liguem, pessoal, o mas junto de um também indica adição, soma. O mas sem esse também vai indicar oposição. É aquele que a gente pode substituir pelo porém, no entanto, entretanto, todavia. Se liga nisso aí, hein? Mas também é adição. A resposta está na sua tela, é a letra A. Próxima questão. E aí a gente vai para a tarde de sábado. A tardezinha de sábado, um pouco cinzenta, um pouco fria, parece não possuir nada de muito particular para ninguém. Os automóveis deslizam, as pessoas entram e saem dos cinemas, os namorados conversam por aqui e por ali, os bares funcionam ativamente, numa fabulosa produção de sanduíches e cachorros quentes. Apesar da fresquidão, as mocinhas trazem nos pés sandálias douradas, enquanto agasalham a cabeça em echarpes de muitas voltas. Tudo isso é rotina, há um certo ar de monotonia por toda parte. Em alguma ruazinha simpática, com árvores de sossego, ainda há crianças deslumbradas a comerem aquele algodão de açúcar que de repente coloca na paisagem carioca uma pincelada oriental. E há os avós de olhos filosóficos a conduzirem pela mão a netinha que ensaia os primeiros passeios como uma bailarina principiante a equilibrar-se nas pontas dos sapatinhos brancos. Depois aparecem muitas pessoas bem vestidas, cavalheiros com sapatos reluzentes, senhoras com roupas de renda e chapéus imensos que a brisa da tarde procura docemente arrebatar. Há risos, pulseiras que brilham, anéis que faiscam, muita alegria. Pois não há mesmo nada mais divertido que uma pessoa toda coberta de sedas, plumas e flores, a lutar com o vento maroto, irreverente e pagão.
E depois são as belas igrejas acesas, todas ornamentadas, atapiadas como jardins brancos de grandes ramos floridos. Por uma rua transversal está chegando um carro, e dentro dele vem a noiva, que não se pode ver, pois está coberta de cascatas de véus, como se viajasse dentro da Via Láctea. Todos param e olham inutilmente. Ela é a misteriosa dona dessa tardezinha de sábado, que parecia simples, apenas um pouco cinzenta, um pouco fria. E a moça que vem, com a alma cheia de interrogações para transformar seus dias de menina e adolescente, despreocupados e livres, em dias compactos de deveres e responsabilidades. É uma transição de tempos, de mundos. Mas os convidados a esperam felizes. E ela não terá que pensar nisso. Ela mal se lembra que é sábado, que é o dia de seu casamento, que há padrinhos e convidados. E quando a cerimônia chegar ao apogeu, talvez nem ela se lembre de quem é, separada dos acontecimentos da Terra, subitamente incorporada ao giro do universo. Texto de longo fôlego, né, pessoal? Um texto que requer da gente uma leitura bem concentrada de Cecília Meirelles, outro nome do nosso modernismo brasileiro. Vamos dar uma olhada nesse texto? No trecho, apesar da fresquidão, o termo destacado estabelece relação de comparação, condição, consequência, finalidade ou oposição. E aí, apesar da fresquidão, da ideia de isso, letra E, oposição, oposição de ideias, oposição de pensamentos, apesar de, ok? Vamos à próxima? Próximo texto. Por mais respeito às bicicletas, de olho na sua tela. A capital pernambucana só tem 28,4 quilômetros de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. Número irrisório quando se sabe o potencial cicloviário da cidade. O Plano de Mobilidade do Recife prevê a instalação de 424 quilômetros de estrutura para o trânsito de bicicletas, e poderiam ser muito mais. Em 2.000 quilômetros de vias é possível reduzir a velocidade dos carros para permitir um convívio amigável entre motoristas e ciclistas, segundo dados do Instituto da Cidade Pelópidas Silveira. Se assim fosse, reduziria-se o perigo que tanto afasta simpatizantes das bikes desse tipo de transporte e endossa o discurso da ciclovia como alternativa máxima à viabilização do tráfego de bicicletas. Entenda-se, a ciclovia é separada das faixas destinadas aos carros por obstáculos físicos. As ciclofaixas e ciclorotas, não. No Recife, apesar de não haver estatísticas que comprovem o aumento do número de bicicletas nas ruas, essa é a percepção de muitos. No entanto, não há estatísticas publicadas que comprovem que esteja havendo aumento no número de acidentes graves envolvendo bicicletas. Mas muitos especialistas defendem que a lógica do senso comum é inversa à realidade. Dizem que quanto mais bicicletas nas ruas, menos acidentes. A justificativa está na premissa de que quanto mais bikes circulando, mais o motorista se acostuma a dividir o espaço com esse tipo de veículo. Nesse texto, qual trecho apresenta a ideia de proporção, a ideia de proporcionalidade? Letra A capital pernambucana só tem 28,4 quilômetros de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. Não é essa, hein? Letra B, se assim fosse, reduziria-se o perigo que tanto afasta simpatizantes das bikes. A gente percebe que a letra B começa com a conjunção condicional, né? Se assim fosse. O enunciado quer a ideia de proporção e não de condição. Então não é a letra B, vamos à letra C. Separada das faixas destinadas aos carros por obstáculos físicos. Apenas uma informação do texto. Letra D, apesar de, olha lá, a gente viu isso na outra questão, né? Apesar de não haver estatísticas que comprovem o aumento de número de bicicletas, apesar de a gente viu que não se trata de proporção, né? E na letra E nós temos a resposta certa, ó, proporção, proporcionalidade. Quanto mais bikes circulando,
mais o motorista se acostuma a dividir o espaço. Quanto mais acontece algo, mais acontece outro algo, digamos assim, da ideia de proporcionalidade. Resposta certa, letra E.